Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Gostaria primeiramente, pessoal, de mandar um forte abraço para a minha equipe gestora, equipe de professores, aos meus alunos do Colégio Júlio Lopes Lima, ali situado na Zona Sul, os alunos do 8º ano que eu ministro aula naquela escola. Então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar com valor numérico de uma expressão algébrica. Nós vamos entender o que é uma expressão algébrica e calcular o valor numérico aí de acordo com o que a questão te pedir, ok? Então, o nosso conteúdo, como eu falei para vocês, é determinar o valor numérico de uma expressão algébrica envolvendo números naturais em problemas. Então, nós vamos trabalhar também alguns probleminhas aí sobre expressões algébricas. Então, vamos dar início aqui, mas primeiro, a primeira coisa, o que é expressão algébrica? Então, as expressões algébricas são formadas por 3 itens básicos: números conhecidos, números desconhecidos e operações matemáticas. Os números conhecidos, pessoal, que a gente fala, são os números mesmo, 1, 2, 3, enfim, ou também os números negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3. E os números desconhecidos são as letras que vão representar algum valor, algum número, que a gente pode falar que pode ser qualquer valor, certo? Então, as expressões numéricas e algébricas seguem a mesma ordem de resolução. Então, dessa maneira, operações dentro de parênteses têm prioridade sobre as outras, assim como multiplicação e divisão também têm prioridade sobre adição e subtração. Então, a gente sempre vai lembrar as regras de prioridades, né? Primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves, aí sim multiplicação ou divisão, adição ou subtração, certo? Aí é uma coisa que vocês veem isso aí desde lá do 6º ano, essas expressões numéricas. Nas expressões algébricas nós vamos seguir a mesma regra, tá bom? Os números desconhecidos são representados por letras em uma equação, são chamadas de incógnitas. Já essas letras em expressões algébricas representam números que podem variar, por isso são chamadas de variáveis. Os números que acompanham essas letras são chamados de coeficientes. Então, pessoal, a diferença de incógnita e de variável é exatamente isso aí. Numa equação, aquela letrinha ali nós vamos chamar ela de incógnita. Por quê? Porque o valor dela, quando você resolve aquela equação, o valor dela, dependendo do grau da equação, pode ter 1, 2 soluções ou até 4 soluções, né? Como a gente vai trabalhar mais com equações do primeiro grau, quando a gente for trabalhar mais à frente, numa equação do primeiro grau, aquela incógnita, aquela variável vai ter apenas um valor. Por isso que o nome é incógnita. Já em expressão algébrica, a gente pode substituir qualquer número naquela expressão e dar um resultado. Por isso que é chamado de variável. Por quê? Porque aquela letra pode ser qualquer número, pode variar, ou seja, é chamada de variável. E os números que acompanham essas letras são chamados de coeficientes. Isso aí, independentemente se é numa equação ou numa expressão algébrica, sempre vai ser chamados de coeficientes, beleza? Então vamos aqui ver alguns exemplos de expressão algébrica. Ó. Expressão algébrica é isso aí, ó, 4x mais 2y. É uma expressão algébrica. Nesse caso aqui, ó, o coeficiente do x é o 4 e o coeficiente do y é o 2, beleza? Os coeficientes são 4 e 2. E as variáveis são x e y, nesse exemplo 1. No exemplo 2, nós temos aqui que o coeficiente aqui no caso é 16 e z aqui é a variável. Lembrando que essa variável pode ser qualquer letra. Pode ser qualquer letra, qualquer figura, enfim, pode ser qualquer coisa desconhecida dentro de uma expressão algébrica, certo? E o exemplo 3, temos aí, ó, 22xa mais y menos 164x ao quadrado, y ao quadrado. Isso aqui, pessoal, não se assustem com essa expressão aqui não, ó. O número aqui é o coeficiente, é o 22, o menos 164 são os coeficientes. No y, quando não tem nenhum número acompanhando o y, a gente subentende que tem um 1 aqui, tá? Ó. Então aqui, ó, o meu coeficiente vai ser 1. E aqui, ó, x vezes a, no caso, vai ser uma variável, né? O y vai ser uma variável. E x ao quadrado e y ao quadrado também vão ser variáveis. Então,
não se assustem com as letras, com os números, enfim. O que é número, que a gente vai chamar aqui de parte numérica, são os coeficientes, e as letras, que nós também podemos chamar de parte literal, são as variáveis, beleza? Então é basicamente isso aí. Agora vamos calcular o valor numérico das expressões algébricas. Então, quando conhecemos o valor da variável de uma expressão algébrica, é possível encontrar o seu valor numérico. O valor numérico da expressão algébrica nada mais é do que o resultado final quando substituímos a variável por um valor. Então, pessoal, vamos supor aqui, deixa eu ver se eu botei algum exemplo. Exemplo aqui, pronto. Dada a expressão x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3x menos 5. Qual é o valor numérico da expressão quando x é igual a 2? Então, quando x é igual a 2, para eu saber o valor numérico dessa expressão, quando x é igual a 2, aonde tiver essa variável x, eu coloco no lugar do x o 2. Então, vamos substituir x por 2. Ó. Não é x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3x menos 5? Então, no lugar do x eu vou colocar o 2. Ó. 2 ao cubo mais 4 vezes 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 5. Aí aqui nós caímos agora, ó, quando você substitui o valor numérico ali na sua variável, você deixa de ter uma expressão algébrica e passa a ter uma expressão numérica. Aí você tem que seguir aquelas regras de prioridades aí para você calcular. Ó. Primeiro nós vamos calcular a potência, aí vai. 2 elevado a 3 é 8, mais 4 vezes, calculando primeiramente a potência, 2 elevado a 2 dá 4, mais 3 vezes 2 dá 6, menos 5. Vai ficar 8 mais 4 vezes 4, mais 6 menos 5. Primeiro, novamente, vamos fazer aqui a multiplicação. Ó. 8 mais 16, mais 6 menos 5. Se você fizer esse cálculo aí, vai dar aí 30 menos 5, que vai dar 25. Então, o valor dessa expressão algébrica, x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3x menos 5, quando você bota o x igual a 2, nós temos aí o resultado sendo igual a 25. Simples assim. Então, só recapitulando, para você calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, você vai pegar essa expressão algébrica e aí você vai ter que substituir algum valor nessa variável. Então, o valor que você substitui na variável vai ser o valor numérico para, vamos supor, você tem aqui essa mesma expressão algébrica, x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3x menos 5. Você quer saber o valor numérico dela para x igual a 5. Então, onde tiver x, você coloca 5. Quando você substitui os valores e faz as contas, você vai ter um valor numérico aí para essa expressão algébrica. Então, observe que, dependendo do valor que eu colocar, nesse caso aqui para o x, a expressão algébrica pode dar qualquer outro número. Por isso que o nome desse x aí, na expressão algébrica, é variável. Porque ele varia de acordo com o que eu queira, né? Se eu quiser botar x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, ou a própria questão, falar para x igual a tanto, a gente calcula, sendo que esse x pode ser qualquer valor, beleza? Então vamos adiante. Vamos para alguns exercícios, né? Exercício de número 1. Resolva a expressão algébrica e complete o quadro a seguir. Então, olha, nós temos aqui essa expressão algébrica bem aqui, ó, 3x menos 4, e temos aqui um valor de x, ó. Então, vou fazer o possível aqui para fazer mesmo certinho aqui, ó. Tentar, né? Então, primeiro aqui, ó, para x igual a 2, então nós vamos ter, ó, 3x menos 4. X igual a 2, quando tem assim 3x, subentende que tem uma multiplicaçãozinha aqui, então é 3 vezes x. O x aqui, nesse primeiro caso, vai ser 2, então nós vamos substituir, ó, 3 vezes 2 menos 4. Primeiro vamos fazer a multiplicação, ó, 3 vezes 2 dá 6, 6 menos 4, a gente sabe que é 2. Então, quando o x é 2, essa expressão algébrica 3x menos 4 também é 2. E quando o x é 7? 3 vezes x menos 4. Quando o x é 7,
basta a gente substituir, ou seja, colocar no lugar do x o valor 7. Então vai ficar 3 vezes 7 menos 4. 3 vezes 7 dá 21, menos 4 vai dar aí 17. Então, deu aqui 17. Certo? Então, o valor dessa expressão 3x menos 4, quando x é igual a 7, dá 17. Quando x é 9, 3x menos 4. No lugar do x, vamos colocar o 9. 3 vezes 9, no caso, né? Menos 4. 3 vezes 9, se você calcular aí, vai dar 27. Menos 4 vai dar 23. Então, aqui já deu 23. E aqui, novamente, a mesma expressão algébrica, 3x menos 4. Para x igual a 12, 3 vezes 12 menos 4. Novamente, primeiro nós vamos resolver aí a multiplicação. 3 vezes 12 dá 36. 36 menos 4, 32. Então, nós temos aqui esses valores para completar esse quadro aí, certo? Então, aqui é 32. Então, o primeiro exercício já foi resolvido. Então, vamos aqui para o segundo exercício. O segundo exercício diz assim, qual o valor da expressão algébrica raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac para a igual a 2, b igual a 5 e c também igual a 2. Então, vamos calcular, né? Nós temos aqui essa expressão algébrica aqui, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que quando tiver letras e números assim, juntinhos assim, é multiplicação, tá? Então, temos aqui essa raiz quadrada, certo? Então, ele já me deu aqui os valores de b, de a e de c, O b é 5, o a é 2 e o c também é 2. Então, vai ficar, b ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4. O meu a vai ser 2. E o meu c também vai ser 2. Então, 5 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 2. Agora, deixou de ser uma expressão algébrica e se tornou uma expressão numérica. Então, vamos resolver de acordo com as prioridades. Então, primeiramente, nós vamos fazer aqui a potência, tá? 5 ao quadrado dá 25. Aí você pode repetir isso aqui, 4 vezes 2 vezes 2. Aí agora você vai fazer a multiplicação, repete aqui o 25, menos 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Vamos puxar ali para cima, tá? Então vai ficar raiz quadrada de 25 menos 16 vai dar igual aí a 9, raiz quadrada de 9. E a gente sabe, pessoal, que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, o valor da expressão, substituindo aqueles valores a igual a 2, b igual a 5 e c também igual a 2, o valor dessa expressão algébrica para esses valores nas variáveis aí vai ser igual a 3. Então, está aí o segundo exercício também respondido. Vamos aqui olhar o terceiro. O terceiro exercício diz assim, Carlos possui uma pequena estufa no quintal de sua casa, onde cultiva algumas espécies de plantas. Como as plantas devem ser submetidas a determinada temperatura, Carlos regula a temperatura com base na expressão algébrica t ao quadrado sobre 4 menos 2t mais 12 em função do tempo t. Quando t é igual a 12 horas, qual a temperatura atingida pela estufa? Então, pessoal, nós temos aqui um problema que se trata de uma expressão algébrica para você calcular o valor numérico dessa expressão para quando t é igual a 12. Então, nós temos aqui um problema a ser resolvido. Então, vamos lá. Você tem aqui, t ao quadrado sobre 4 menos 2t
mais 12. Como ele fala, quando T é igual a 12 horas, qual a temperatura atingida pela estufa? Então, para a gente calcular aí essa temperatura que a estufa vai atingir, basta nós pegarmos no lugar do T e colocar 12. Fazer essa substituiçãozinha aí, beleza? Então, vamos lá. T ao quadrado vai ficar 12 ao quadrado sobre 4 menos 2 vezes 12 mais 12. 12 ao quadrado, vou fazer primeiro aqui a potência, né? 12 ao quadrado vai ser aqui, ó, vamos ver quanto é que vai dar. Ó. 12 vezes 12. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. Agora você soma isso aqui, ó. 4, 2 mais 2 dá 4 e 1 aqui dá 1, 144. Então, significa que vai ficar 144 sobre 4 menos, sobre 4, né? Menos 2 vezes 12 mais 12. Vamos aqui agora fazer essa divisão aqui, ó, 144. Vamos fazer aqui, ó, 144 dividido por 4. Vai ficar 3, ó, 3 vezes 4 dá 12. Sobra 2. Abaixo 4. 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4 dá 24 e o meu resto aqui vai ser nada. 0. Então o resultado deu 36. Então vai ficar 36 menos 2 vezes 12 vai ficar 24 mais 12. Então aqui a gente pode fazer, inclusive se quiser agrupar, a gente pode agrupar, ó, que a ordem não vai interessar muito, né? Vamos fazer primeiro esses dois aqui, ó, 36 menos 24 vai dar 12. Mais 12, então a gente vê aqui que 12 mais 12 vai dar 24, ou seja, a temperatura atingida pela estufa vai ser 24 graus, né? Deixa eu ver aqui. 24 graus. Então, temperatura, né? Provavelmente seja graus Celsius. Então, tá aí o valor dessa expressão algébrica para T igual a 12, certo? Então, vamos aqui para o quarto exercício. O quarto exercício diz assim, ó. Paula montou o próprio negócio e resolveu vender 2 tipos de bolo para começar. Um bolo de chocolate custa R$15 e um bolo de baunilha custa R$12, sendo X a quantidade de bolo de chocolate vendida e Y a quantidade de bolo de baunilha vendida. Quanto Paula ganhará vendendo 5 unidades e 7 unidades, respectivamente, de cada bolo? Então, a quantidade de bolo de chocolate é X. Então, a expressão algébrica vai ser 15x, o que ela vai ganhar no caso, né? Mais o de baunilha é 12. E a quantidade é Y, 12y. Ou seja, se ela vender um de baunilha e um de chocolate, vai ser 15 vezes 1 mais 12 vezes 1, que dá 27. Mas ela pergunta aqui se ela vender 5 unidades e 7 unidades. Aqui, pessoal, como está respectivamente cada tipo, essas 5 unidades aqui, nós vamos tratar ela como se fosse de chocolate, tá? E 7 unidades aqui de baunilha. Então, você vai calcular da seguinte forma, ó, 15 vezes 5 mais 12 vezes 7. 15 vezes 5, se você calcular, vai dar 75. E 12 vezes 7, ó, 7 vezes 2 dá 14, sobe 1. 7 vezes 1, 7, com mais 1 dá 8. Então, 84. Ou seja, o meu valor aqui, ó, 5 mais 4 dá 9, e 7 mais 8 dá 15. Ou seja, o valor aí vai ser de R$159. Então,
ela vai receber esse valor aí, ó, de 159, alternativa correta aí, letra B, ok? Então tá aí também o quarto exercício também, que é um probleminha aí, você montar a expressão e calcular um valor numérico aí para um x igual a 5, y igual a 7, certo? Então vamos adiante. Quinto exercício diz assim, ó, sendo A igual a 4 e B igual a 6, encontre o valor numérico das expressões algébricas. Então, letra A, 3A mais 5B. Então, vai ficar 3, o A é 4, mais 5 e o B é 6. 3 vezes 4 dá 12, mais 5 vezes 6 aqui no caso vai dar 30. 30. Então, 12 mais 30, 42. Então, a letra A, o resultado vai ser 42. A ao quadrado menos B. O A, no caso aqui, vai ser 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. E o B é 6. Primeiro, vamos fazer a potência. Ó. 4 ao quadrado é a mesma coisa que ser 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é 16. Menos 6. A gente já viu que isso aqui vai dar 10. Então, a letra B vai ser 10. E a letra C, 10AB mais 5A ao quadrado menos 3B. Então, vai ficar 10. O A, no caso, é 4. E o B aqui é 6. 5 vezes o A é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos 3 vezes B, que é 3 vezes 6. 6 vezes 4 dá 24. Vezes 10 dá 240. Mais 5 vezes 16, menos 3 vezes 6. Então, vai ficar 240, mais 5 vezes 16 vai dar 80, menos 18. Então, aqui vai ficar 240 mais 80 vai dar 320. Menos 18, temos aqui que o nosso resultado vai ser igual a 302. Então, tá aí a letra C, respondida também, do quinto exercício, certo? O sexto exercício diz assim, ó, a produção diária de engrenagens de uma empresa pode ser calculada por P igual a 500T menos 36, em que P é a quantidade de engrenagens produzidas e T é a quantidade de horas trabalhadas por dia. Beleza. Quantas peças são produzidas trabalhando 6 horas por dia? Então, basta a gente substituir aí no lugar do T, botar igual a 6, né? Então, P aqui vai ser igual a 500 vezes 6 menos 36. Então, P aqui vai ser, ó, 500 vezes 6 vai dar 3.000 menos 36. Ou seja, o meu P aqui vai ser quanto? Aí você vem aqui, ó, faz 3.000 menos 36. Que vai ficar 10, 9, 9, aqui 2. 10 menos 6 dá 4. 9 menos 3 dá 6. 9, 2. Vai ficar 2.964. Então, quantas peças são produzidas em 6 horas? 2.964 peças são produzidas, certo? Letra B. Sabendo que essa empresa funciona diariamente por um período de 10 horas, determine a quantidade de peças produzidas em 5 dias. Então, vamos lá. Primeiro passo é a gente calcular o tempo. Se são 10 horas, assim, ó, 10 horas por dia, em 5 dias, no caso, em 5 dias teremos, assim, 50 horas, né?
trabalhadas. Então, ótimo, 50 horas trabalhadas. Então, a fórmula qual é? P igual a 500T menos 36. Então, o P aqui vai ser igual a 500. O T, no caso, vai ser 50 menos 36. Então, o P aqui vai ser igual a quanto aí? Vai ser 25.000 menos 36. Se você calcular aí 25.000 menos 36, vai ficar 9, 4, ó. 10 menos 6 dá 4, 9 menos 3 dá 6, vem para cá 9, 4 e 2. Então vai ficar P igual aí a 24.964 peças em 5 dias, trabalhando 10 horas em cada dia, certo? E o nosso 7º exercício: José faz pequenos fretes urbanos em seu caminhão, cobrando uma taxa inicial de R$50 e mais R$6 por quilômetro rodado. Indicando por X o número de quilômetros rodados, qual a expressão que representa o valor cobrado por José? Então, eu vou chamar aqui o valor cobrado de V. Então, o valor cobrado aí vai ser o quê? Ele sempre vai te cobrar R$50. Só de você contratar ele, vai ser um valor fixo. Então, uma taxa inicial de R$50. Então, ele sempre vai te cobrar esses 50 mais R$6 cada quilômetro rodado. Então, 6x. Se você rodar 1 quilômetro, ele vai te cobrar 50 mais 6 vezes 1, 2 quilômetros, 50 mais 6 vezes 2, aí vai. Então, quanto ele cobra por um frete de 15 quilômetros? Então, vamos ver quanto é que ele vai cobrar. Ó. V é igual a 50 mais 6x. Basta no lugar do x a gente colocar 15. Ó. Então, V, 50 mais 6 vezes 15. Então, a gente vai ganhar aqui que V vai ser quanto? 50 mais 15 vezes 6 vai dar 90. Ou seja, esse meu V aí para o x igual a 15 vai dar R$140 que ele vai cobrar aí de você, se você contratar o serviço do seu José. Beleza? Então, pessoal, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção de todos, forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.